Ora, agora vamos falar de um assunto que interessa não só aos mais novos, mas principalmente aos mais velhos, às famílias. É verdade, aos pais e aos avós. Vamos falar sobre um livro que se chama O Fim da Inocência e que pretende alertar para os perigos da internet na infância e na adolescência. Com o seu autor, Francisco Salgueiro, para quem pedimos um aplauso. Bom dia, Francisco. Bom dia, Francisco. Bem-vindo à Praça da Aldeia. Ora, fazendo uma rápida viagem pelo seu percurso, este é já o 10º livro. Este é o 10º livro, é. E é o segundo livro da série O Fim da Inocência. Eu escrevi o meu primeiro Fim da Inocência, foi em 2010, que era uma história real sobre uma rapariga, que era a Inês, e eu senti necessidade de voltar ao mesmo tema, portanto, daí ser o Fim da Inocência 2. Com o Gonçalo. Agora, com o Gonçalo, exatamente. Que era preciso desmistificar a ideia que isto só se passava com raparigas, que havia muitas pessoas que me diziam isto. É rapariga, é ingênua, acontece isto. Acontece isto, estamos a falar de estar na internet e as pessoas... O problema é, sobretudo, o que acontece neste livro é que eu quis mostrar a adolescência e a pré-adolescência atual é completamente diferente daquela que os pais dos atuais adolescentes e pré-adolescentes viveram. Sim, sim. Eu ia dar um mergulho, mas depois arrependi-me. A água está fria, tem calma ainda. Mais aqui um bocadinho. E a grande questão é demonstrar aos pais que há toda uma realidade que eles desconhecem por completo, que tem muito a ver com sexo, drogas, álcool e redes sociais. E tudo isto é um cocktail muito explosivo em que os miúdos começam desde muito cedo, e o muito cedo é 11, 12 anos, que já começam com isto, e em que têm estes comportamentos e que é perfeitamente normal. É perfeitamente normal, aos 13 anos, um miúdo cheirar cocaína. É perfeitamente normal isto acontecer. Está a falar a sério? Estou. Infelizmente estou a falar a sério. É perfeitamente normal os miúdos com 13 anos irem para as casas de banho dos colégios, tirarem fotografias nus aos corpos uns dos outros e depois andarem a passar. É perfeitamente normal. Qual é o isto objetivo? Nós estamos a viver na cultura do mimimi, que é a capa da revista Time desta semana, que é a cultura do eu. Portanto, a partir do momento em que esta geração tem uma audiência e põe uma fotografia na internet e de repente tem 300 ou 400 likes e tem 5.000 amigos, que é a maior audiência do que muitos jornais, eles de repente sentem-se no centro, sentem-se importantes. E como são importantes, têm que pôr conteúdos cada vez mais interessantes para manterem a audiência, porque se não forem eles, o que está ao lado vai fazer exatamente isso. Mas Francisco, desculpa, João. Francisco, vamos tentar perceber sobre o que é efetivamente este livro. Portanto, há um menino que se chama Gonçalo. Gonçalo. E o problema do Gonçalo é que, tal como a grande maior parte dos meninos, a relação que tem com os pais é uma relação, enfim, não se poderá chamar muito próxima, eles existem na vida e, portanto, estes miúdos vão começando a descobrir a sexualidade, porque não há uma conversa normal, ou não há conversas normais sobre a sexualidade. Eles começam a ver tudo à sua volta muito sexualizado, as músicas, as cantoras, as séries, os filmes, e começam eles próprios a quererem perceber um bocadinho mais do que é isso do sexo. Onde é que vão buscar essa informação? Pornografia na internet. Pornografia na internet, que é profundamente violenta e é muito desconstrutiva em relação àquilo que é uma relação sexual. É muito violenta em relação às mulheres, não há uso de preservativo, sexo com animais, e é esta forma que eles começam a moldar-se na sua sexualidade, desde os 12, 13 anos que isto começa a acontecer. Mas o Francisco desperta para este assunto e depois decide escrever este livro com a história da Inês, que é semelhante à do Gonçalo. E é verdadeira. Não persigo, João. Que é semelhante à do Gonçalo. Qual é a história da Inês? Sim, também acaba por ser. É a descoberta, todo este caminho, que é o estar em autogestão e haver uma série de ofertas e que há pouca orientação em relação a essas ofertas. Portanto, globalmente, nos dois casos, é isto, que é, há muitas ofertas e pouca orientação. E depois, obviamente, cada um dos casos tem nuances diferentes. Mas é um bocadinho... O alerta que eu quero dar aos pais é, quando me dizem a adolescência dos meus filhos é igual à minha, eu digo não é. Por uma razão, há muito mais oferta e vocês orientam muitíssimo menos, porque vocês não sabem. E eles vão estar diariamente a lidar com isso e eles têm que tomar essas decisões. E, portanto, quando eles forem confrontados, mas o meu filho não quer confrontado, vai ser confrontado. Mas como é que o que é que os pais podem fazer? Ou seja, hoje em dia eu vejo por filhos de amigos meus, têm 3 anos, 4 anos e lidam com um tablet melhor do que eu. Põem o código, tiram tudo, vão ver os jogos, pronto, brincadeiras, têm 3, 4 anos. Mas isso já é uma coisa comum entre as pessoas, eles pegam nos telemóveis e pegam nos computadores e fazem tudo. Quando forem mais velhos, o que é que os pais podem fazer? Porque se eles já estão habituados desde pequeninos a tocar nisso, de repente não se vai proibir, não é? Porque é que eu pedi antes e depois... proibir não, nunca deu bom resultado. Como é que se controla? Como é que se controla? Eu acho que aqui nem vejo em forma de controle, aqui vejo em forma de responsabilização. Eles desde muito cedo têm que ser responsáveis, que há situações que vão acontecer
E caberá a eles, em última análise, tomarem essa decisão. De não fazer. De não fazerem ou de fazerem, mas saberem o que é que estão a fazer. Eu, a primeira vez que ouvi falar numa droga, que é a ketamina, que é uma das drogas mais violentas neste momento, que é um sedativo para gado bravo. Um sedativo para gado bravo. Para gado bravo, que está a ser muito usado hoje em dia. É líquido, pessoas? Em pessoas. Eles metem dentro de um tacho, evaporam o líquido e depois ficam os cristais. E aquilo é das drogas tão violentas que dizem que uma toma só daquilo pode trazer problemas para o resto da vida. Em termos de mata-células, com certeza, não é? Mata-células, queima tudo. E a primeira vez que ouvi falar nisso foi uma miúda em que acharam muita graça, ela e uma amiga, que havia um amigo que as queria levar para a cama e disseram que tinha uma coisa muito boa, uma coisa chamada capa, venham lá à casa. Ora, se esta miúda, em casa, já tivesse ouvido falar nisto, já teria tido uma capacidade de escolha que não vou com toda a gente. Portanto, eu acho que cabe muito aí a um trabalho dos pais, e é um trabalho de casa, mas que é estar atento à comunicação social e perceber o que é que está a acontecer de grandes tendências, de comportamentos dos jovens, para aos poucos e poucos lhes darem a conhecer o que é que existe. E dar a conhecer alguns valores, porque, ao fim e ao cabo, a decisão final é sempre deles. Não vale a pena proibir. Eles vão dar a volta. Eu compreendo que seja complicado a um pai começar a falar com um miúdo com 10, 11 anos de alguns assuntos, mas é a única forma, porque não vai ser aos 15, porque eles aos 15 já sabem muito bem o que era, não deixam de querer. Ora, está aqui então o livro, O Fim da Inocência, do Francisco Salgueiro. O Francisco também costuma fazer palestras a propósito deste assunto. Exatamente. Mas, entretanto, vamos ter com o Hugo para ele mostrar o site e depois temos mais um convidado. Hugo. Miúdos seguros na internet. Francisco, de acordo com a sua experiência, e o Francisco tem falado com muitos jovens, tem feito palestras, qual é a reação da nossa juventude relativamente a este assunto? A grande maior parte diz, eu conheço isso tudo. Que é a oposta dos pais, que é, a sério, os miúdos, eu conheço, tenho amigos, até tenho amigos que fizeram coisas piores do que essas. Eu devo ser, neste momento, cá em Portugal, um dos maiores repositórios de histórias de miúdos. A partir do Fim da Inocência 1, os miúdos acham que, como se calhar acham que eu vou escrever um livro sobre a história deles, começam a me enviar muitas e muitas histórias. E tudo isto para eles é quase de um ponto de vista superstar. Eu vou ser a próxima. É heróico. Portanto, eles tomam drogas, é heróico, eles têm relações sexuais, é heróico. Lá está, é como a revista Time tem na capa esta semana, é sou eu. E eu consigo chegar onde eu quiser, eu tenho 5.000 supostos amigos no Facebook, eu tenho mais audiência do que um jornal e, portanto, sou eu. Tudo isto é giro, é um bocadinho assim, tudo isto é muito giro. Mas na altura que, há uns anos largos atrás, os pais começaram a assustar-se muito quando passámos a ter todos computador em casa, porque havia os chamados chats e, portanto, as pessoas entravam em salas online, não é? E, portanto, podiam falar com outras pessoas e pessoas mais velhas fazerem-se passar por mais novas e era um perigo muito grande. Portanto, para além desses chats que continuam ativos, há toda uma outra forma de chegar aos mais novos. Mas, pelos vistos, não são só as pessoas mais velhas que são o grande perigo. Eles, entre eles, não precisam de pessoas mais velhas para ter uma vida complicada e perigosa, não é? Há um grande problema hoje em dia com os miúdos. Eles são a geração do YOLO, que é You Only Live Once, só vivemos uma vez. Portanto, eles estão a viver como se fossem morrer amanhã. E fazem tudo. Só que eles têm 12 anos, não é? Têm 12 anos. E, ao mesmo tempo, há uma outra sigla que eles usam muito, que é o Fear of Missing Out, que é o FOMO, que é o medo de estar a perder alguma coisa. Portanto, o medo de estar a perder alguma coisa, como só vivemos uma vez, temos que fazer tudo. E se eu vejo que o meu amigo tem 5.000 amigos no Facebook que faz isto, isto e isto, eu vou ter que superá-lo. Então, mas espera aí, por exemplo, eu imagino que eu faço parte do Facebook do meu filho. O mais certo é que ele vai arranjar outro nome qualquer para eu nem sequer o encontrar lá, não é? É pequenino, mas enfim. Eu vou ver esses posts todos e não vou... Vai. Quer dizer, se ele põe uma fotografia todo nu, eu vou reparar nisso. Vai. Não vai. Não? Não. Se não for amigo, se não fores amiga dele... Porque o Facebook permite-nos criar listas de amigos e eu fazer publicações só para as para pessoas eles verem. que quero. Claro. Exatamente. Está certo, pronto. Mas há uma coisa que é uma das áreas que dizem, e eu estou de acordo, que é os pais devem ser amigos dos filhos no Facebook em modo fantasma. Exato. O que é o modo fantasma está lá apenas a ver e não faz um único comentário. Senão eles têm vergonha também. Ai, estás tão lindo, percebem-se e começam a fazer isto mesmo, criarem listas. Mas eles sabem que os seus pais, sendo amigos, automaticamente veem os posts que eles têm, portanto não vão... Há uma altura que se podem esquecer. É um bocadinho aquela situação também, como no Big Brother, que eles dizem, depois esquecemos das câmaras. Acaba por ser um bocadinho isso. Não pomos gostos, não pomos comentários. A pessoa não pode pôr nada, nem sequer depois fora comentar, aquela fotografia era muito gira. Muito lindo. Acabou, não se comenta. Aquilo é bom,
para ver só o que é que está a acontecer. Mas não há nada que impede o meu filho de ter um segundo perfil no Claro, Facebook. Aí é que está, claro, pois, com outro nome, com outra fotografia. Com um nome de guerra Exatamente. que eu não conheço, mas que os Exatamente. amigos E com outra fotografia conhecem. qualquer. Mas atenção, também não vamos aqui assustar as pessoas, não é só no Facebook, estas coisas que acontecem. O Facebook Sim, pode também é ser no uma coisa Twitter, saudável. também. O Facebook, as redes sociais estão a potenciar. É um bocadinho a noção que temos de ter. Potenciam tudo isto muito. Isto basicamente serve para nós estarmos atentos. É. Nós, enquanto pais, avós, educadores, portanto, a sociedade estar atenta àquilo que se passa. Para mim, só não é? a imagem final para mim deste livro é a realidade dos adolescentes de hoje em dia é diferente da dos pais. E têm que tomar atenção e agir em função disso. Como Muito já bem. era diferente da a minha geração quando eu fui adolescente dos meus pais, como já foi diferente da dos meus pais relativamente à dos meus avós. E daqui a uns anos será tudo diferente em relação ao que estamos a falar aqui. E há sempre é uma mesmo assim. situação Daqui a que uns anos deve ser computadores, carregamos nos os pais dentes é e que temos correm aqui um sempre ecrã. atrás, não é? Exatamente. Olha, Tito Moraes e também Francisco Salgueiro. Foi um Muito prazer falar obrigado. convosco. Muito interessante este Ultrapassámos tema. o tempo, mas ficaríamos aqui seguramente até à 1 da tarde, porque há muito para Podem falar sobre continuar no Facebook, no Miúdos Seguros na net, subscrevendo a newsletter ou acompanhando as publicações E diárias. tem este livro do Francisco Salgueiro, O Fim da Inocência. isto. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado.